Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos corrigir aí a ficha de exercício de número 5, tá? Mas eu quero só chamar a atenção que nessa ficha de exercício haviam 3 questões e a última era uma questão do Enem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir apenas o primeiro e o segundo da ficha número 5 e essa questão do Enem eu vou estar fazendo a aula dessa gravação separada, porque aí eu vou gravar as questões do Enem apenas questão por questão, porque aí eu vou deixar uma playlist apenas com questões do Enem, fica melhor para quando vocês forem estudar, ir lá, pesquisa, vai lá na playlist, olha lá quais são as questões do Enem, tá certo? E não precisa estar voltando nessa aula para procurar a correção daquela questão, beleza? Então a gente corrige o primeiro e o segundo e posteriormente eu vou estar gravando aí sobre essa questão aí do Enem, tá bom? Então vamos aí para a correção dessa ficha de exercício. A primeira questão diz o seguinte, ó, considerando a PA de razão 2 e primeiro termo igual a 2. Então é uma progressão aritmética. Então, apesar da gente estar vendo progressão geométrica, mas como é uma continuação, veja que nessa questão vai trabalhar com progressão aritmética. Diz que a razão é 2 e o primeiro termo é igual a 2. E a PG, que possui a mesma razão, ou seja, uma PG que também vai ter razão 2, e mesmo o primeiro termo. Então, tanto na PA a razão é 2, como na PG também. O primeiro termo da progressão aritmética vai ser 2, na progressão geométrica o primeiro termo também vai ser 2. Qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? A gente tem que prestar atenção aqui, que a gente precisa estar seguindo essa ordem aqui. Quando diz aqui qual a diferença é uma subtração. Então a gente vai subtrair duas coisas. Vai subtrair quem? Vai subtrair o 10º termo, tá? Então a gente vai precisar descobrir o 10º termo da APG pela progressão aritmética. Então na lógica vai ser o 10º termo da PG menos o 10º termo da progressão aritmética. Então a gente precisa achar esse 10º termo da PG, o 10º termo da PA e subtrair. Agora a gente precisa seguir essa ordem aqui, porque se a gente faz o contrário, a gente vai estar achando o resultado com um sinal diferente, o sinal contrário. E provavelmente em um gabarito, não como esse aqui não, mas provavelmente em um gabarito, se a empresa que elaborou essa questão quisesse dificultar a vida da gente, nós teríamos o resultado com esse sinal contrário. Tá? Então a gente tem que prestar atenção na ordem que aparece aqui no enunciado, beleza? Então vamos separar os dados aí. Então, para a progressão aritmética, lembrando que a razão é R, né? Nós temos 2 como razão e temos o A1, 2, que no caso é o primeiro termo, ok? E vou separar aqui os dados da PG. A razão da PG também é 2 e o primeiro termo também é 2, ok? Em ambos os casos está pedindo para a gente descobrir o 10º termo e só depois disso é que a gente vai poder subtrair, ok? Então vamos lá, N nos dois casos equivale a 10. Agora a gente vai jogar na fórmula da progressão aritmética, consequentemente depois na fórmula da progressão geométrica. Então no caso da progressão aritmética aqui, ó, é o 10º termo que a gente quer descobrir, o primeiro termo é 2, N equivale a 10 vezes a razão que no caso é 2. Resolve primeiro o parênteses, vai ficar 9, 9 vezes 2, 18 e por último a soma. Então o 10º termo dessa progressão aritmética equivale a 20, ok? Na progressão geométrica, está aqui a fórmula do termo geral, substituindo os valores, a gente tem A10 igual, o primeiro termo é 2, a razão é 2, e lá no expoente a gente vai ter 10 menos 1. O expoente, no caso, equivale a 9, beleza? E aí vem aquele cálculo de potência que eu falei na correção anterior, na ficha de número 4. Trabalhar esses cálculos
Por mais simples que ele seja, a multiplicação de 2, a gente não pode dizer que isso seja complicado, mas que a gente precisa estar exercitando isso aqui manualmente. É isso aqui que vai fazer uma diferença grande na hora que a gente tiver lá na prova, fazendo lá uma prova lá de 90 questões, como a prova do Enem, por exemplo, e ali o tempo é crucial, o tempo é importante, e a gente se depara com algo desse tipo aqui, ó. Quem tem a prática, com certeza leva uma certa vantagem para quem não tem a prática, beleza? Então, você, se quiser, pode juntar aqui, né? 2 vezes 2 a nona, pode somar os expoentes, ficaria 2 a décima, ou você pode calcular essa potência aqui, eu calculei, deu 512, e por último multiplicar por 2, que vai dar 1024, ok? Então a gente achou o 10º termo da PG, mas ainda a gente não chegou no resultado, porque está pedindo aqui para a gente calcular a diferença. Então vamos calcular a diferença. É o resultado da PG menos o resultado da PA. Então é 1024 menos 20. Obtemos aí 1004, alternativa correta, letra E. Ok? 1004. Tá bom? Vamos aí para a segunda questão. O primeiro termo de uma progressão geométrica é 10. O enunciado já deixou claro aqui para a gente que é uma progressão geométrica. O quarto termo é 80. Logo, a razão dessa progressão é, nós temos aí o primeiro termo, né, que é 10, e temos o quarto termo, que nesse caso a gente pode considerar esse quarto termo sendo o último termo da sequência, 80. A pergunta quer que a gente determine a razão. Qual a razão dessa progressão geométrica? Bom, se a gente leva em consideração que o quarto termo é 80 e o quarto termo é a quantidade de termos, n igual a 4, facilita aqui, ó, a gente tem aqui das 4 variáveis que aparecem na fórmula, fica faltando só a razão, é apenas a gente substituir isso aqui agora e descobrir a razão. Lembrando que nesse caso, o 10 aqui está multiplicando, a gente pode passar esse 10 que está multiplicando dividindo, tá bom? E subtrair aqui o expoente. Então, primeiro eu subtraí, poderia ter sido feito as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu achei melhor primeiro subtrair, depois eu peguei o 10 aqui que estava multiplicando e passei ele dividindo. Aqui a gente vai dividir, 80 dividido por 10, a gente pode cortar os zeros se quiser, né? 8 dividido por 1 vai dar 8. E aí eu inverti, né, os membros aqui, não precisa fazer jogo de sinal, porque a gente está invertendo ambos os casos aqui, tá bom? E temos aqui no final a razão elevada ao cubo igual a 8. Então a gente já viu isso também na correção da ficha de número 4. Quando a gente tem um expoente aqui na incógnita, tira esse expoente e transforma o outro membro em uma raiz. Detalhe, se o expoente desse lado aqui, o expoente dessa variável fosse par, aqui nós teríamos que colocar os sinais de mais ou menos. Lembrando da equação de segundo grau, que a gente encontra x1 e x2, a gente acha dois resultados. Como nesse caso o expoente aqui é ímpar, então a gente encontra apenas um resultado. Expoente ímpar, raiz cúbica, não tem mais ou menos. É apenas o sinal positivo aqui fora do parênteses. Então aqui a gente vai procurar um número que multiplicando 3 vezes dá 8, que nesse caso equivale a 2, ok? Então a raiz cúbica de 8, 2, corresponde aqui à letra A, beleza?